dia. Bom dia, gente, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Lívia. Grata, Eudina. Bom dia. Alguém pode me dar um retorno do som, se tá... Ah, grata. Letra C. Grata. Bom dia. Bom dia, gente. Vamos dando um tempinho aí para mais pessoas chegarem. Vão chamando nas redes sociais os conhecidos, os amigos, os parentes. Vamos fortalecer. Elisa. Não dava para ver, Elisa. Oi. Bom dia. Vamos chamando aí o pessoal pra gente iniciar esse nosso evangelho com muito ancoramento, né? Muita gente aqui com a gente. Nos dando um tempinho. Olá. Olá. Então, aproveitando para reforçar vocês a lembrança de pegar, né, as águas para serem fluidificadas. Se tem mais de uma pessoa com vocês em casa, se tem mais de uma pessoa fazendo o evangelho com vocês, o ideal é que cada um tenha o seu próprio copinho com água, tá? Ele preferencialmente deve estar tampado, tá certo? Tampado. E a gente também usa uma vasilhazinha, uma cumbuca que a gente chama, com água, tá? Que é para serem limpas os ambientes da nossa casa e as energias vão sendo levadas para essa água, tá joia? Então, quem ainda não pegou sua água, vai lá, dá uma carreirinha e pega enquanto a gente tá aguardando um pouco mais que as pessoas cheguem, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveitando esses minutinhos iniciais, se tiver alguma dúvida de como faz o evangelho, se você está aqui pela primeira vez, se é teu primeiro momento conosco, existe no nosso site, existe nas nossas redes sociais um vídeo informativo, passo a passo, com um dos nossos dirigentes, o Márcio França, que ele explica bem detalhadamente como deve ser feito esse momento nosso do Evangelho, tá? Isso para quem é de primeira vez que está chegando aqui. Se tem alguém aí de primeira vez, coloca eu pra gente saber que é de primeira vez. Vamos dar mais um tempinho. Dar mais um tempinho para mais pessoas chegarem. Bom dia meninas, bom dia gente. Bom dia, Mari. Então, já dei aí uma comentada rápida, lá a lembrança de pegarem suas águas, de individualizá-las, se por acaso tem mais gente com a gente. Aproveita, eu em casa, eu sempre coloco água para fluidificar para as minhas plantinhas e para a minha gatinha, que eu tenho um pet, então eu sempre também coloco as águas para serem fluidificadas para eles. É a dica da Lu. Então, gente, acho que a gente já dá para começar. Eu agradeço aí a presença de todos vocês, né? Agradeço esse encontro nosso nos domingos,
com a nossa casa, o Quinta de Luz, esse comprometimento que cada um de vocês tem com a própria ajuda, né, em estar dispondo nesse momento para as realizações dos evangelhos nas casas de cada um de vocês. E estamos infinitamente alegres e felizes aí com essa egrégora que vocês ajudam a formar. Bom dia, Catinha. Então, gente, vamos iniciar o nosso evangelho, nos concentrando e acalmando. Agora a gente pode... Que joia, Milena, eu sempre faço. A gente pode agora esquecer o chat um pouquinho, tá? Esquecer os coraçõezinhos também um pouquinho, depois a gente pode retomar tudo, o chat, o coração, mas vamos agora se concentrar nesse momento de abertura do Evangelho, tá? Então eu peço a cada um, os que já chegaram e os que estão chegando, que fechem os olhos, que sintam o seu corpo aonde estiverem, se estiverem sentados, que sintam cada parte do corpo que toca o sofá, que toca a cadeira, que toca o chão. Percebam o corpo de vocês, percebam o momento presente, tragam a presença da mente para este momento. E se a mente se dispersa, não tem problema, traz ela de volta, amorosamente, e faz uma respiração profunda. Soltando vagarosamente e se dando conta do momento presente, do corpo presente e da mente presente. Vamos esquecer agora por um momento todos os turbilhões de pensamentos que nos é comum, né, chegar nesses momentos em que a gente tenta aquietar. Mas vamos pedir amorosamente que eles fiquem um pouco de lado e vamos nos concentrar. Agradecemos mais um domingo, agradecemos por esta oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, cada um nos seus lares, para esse comprometimento amoroso da partilha do Evangelho no Lar, trazido pela iniciativa da nossa querida Casa Quinta de Luz, para fortalecer e dar de presente para cada um de nós esse momento que é tão grandioso. Então vamos nos conectar com o nosso anjo guardião. Pedimos para que o nosso anjo da guarda, o nosso anjo guardião, esteja sempre ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo para o que for necessário. Vamos conectando com o nosso Pai Celestial, que é o responsável por cada um de nós. Nos conectando com a nossa Mãe Maria, a Mãe amorosa, acolhedora. E na presença sentida em nossos corações dessa tríade, Pai, Mãe e Amigo, vamos iniciar abrindo este momento com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E a nossa Mãe Maria, esse amor tão acolhedor, pedimos a tua presença ao nosso lado e em nossa casa. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos vossos, agora e na hora do nosso desenlace. Nesse momento de entrega, confiança e alegria, pedimos a permissão para darmos por iniciado este Evangelho no lar, nesta manhã de domingo. Graças a Deus. Estão todos me ouvindo? Gente, alguém fala comigo para eu ver se eu não caí. Estão me ouvindo? Ai, grata, céu, grata. Porque às vezes, para esse início que a gente fecha os olhos, aí pode ser que a conexão caia e você não percebe. Gratidão, gente, gratidão, gratidão. Então vamos lá, a leitura. Como já foi dito várias vezes, né, a gente pode fazer uma leitura antes do Evangelho. E hoje eu escolhi Medicina da Alma, que é o livro de Robson Pinheiro, né, psicografado por Robson Pinheiro através do espírito Joseph Gleber. Gente, eu escolhi essa leitura ontem à noite, porque estávamos vivenciando um momento de dor, né, na família, e tem sido muito comum para todos nós, de alguma forma, né, vivenciar esses momentos de... Sim, Rossana, grata por colocar aí. Então, tem sido comum, vez por outra, nós vivenciarmos esse momento de dor e sofrimento. E esse trechinho que eu escolhi, ele traz uma coisa que a mim confortou bastante. E é um texto bem educativo. O capítulo desse texto é exatamente o capítulo 18 e ele fala sobre dor e sofrimento. Eu vou fazer a leitura rapidinha para a gente iniciar o Evangelho, tá? A leitura do Evangelho. Então, procura-se ficar livre do incômodo, do sofrimento e das enfermidades, sem contudo querer reparar o erro que os gerou. Vou passar um parágrafo acima, para vocês entenderem um pouco mais. A grande procura dos homens por milagres ou soluções sobrenaturais e imediatas para seus problemas resulta da ignorância que lhes caracteriza a existência, quanto às leis que nos regem os destinos. Procura-se ficar livre do incômodo, do sofrimento e das enfermidades, sem contudo querer reparar o erro que os gerou. Eis quando entra em ação o conhecimento espírita, a instrução racional quanto às leis que regulam no universo as relações dos seres. As leis que nos facultam o entendimento da problemática humana. Para sanar essas dificuldades que incomodam os meus irmãos, a instrução e a reeducação de suas consciências é o melhor remédio. Por isso, não cansamos de falar, ao longo dessas páginas, que a terapêutica evangélica é a única e mais eficaz que conhecemos e que pode sanar as dores e os sofrimentos no panorama triste do planeta terreno, pois que, pelos seus esclarecimentos sábios, o homem poderá desenvolver o equilíbrio entre a razão, o sentimento e a emoção, necessários à sua elevação no seio do cosmos. Certamente, existem aqueles sofrimentos resultantes de desejos não realizados, de endurecimentos íntimos em várias questões da vida, ou da persistência em pontos de vista que desafiam a lógica e o bom senso. Mas aqui nos ocupamos apenas desses dois pontos essenciais,
por guardar mais relação com o conteúdo dessa obra despretensiosa que ora ditamos. Um dos nossos objetivos é justamente desmistificar essas questões tão relevantes para a harmonia do homem integral. A busca de si. Prestem atenção nessa conclusão do capítulo que ele traz. A busca de si, o autodescobrimento, o autoconhecimento será a forma adequada de curar-se desses problemas enfrentados na caminhada evolutiva. Sejam quais forem as suas procedências, pois o homem só será feliz à medida que desenvolver o otimismo, mesmo que, ao seu lado, as situações se manifestem com intensidade constrangedora. A dor desperta a alma para a necessidade de descobrir-se, de aperfeiçoar-se, mas só o amor, conquistado a partir do autoconhecimento, poderá elevar a criatura aos píncaros da vida, tangendo na alma as cordas sensíveis da realização superior. Gente, esse é só a abertura do nosso evangelho, hein? Essa leitura, assim, maravilhosa que eu senti pra mim e desejei dividir com vocês, é só o início. E aí, falando uma besteirinha rápida pra gente introduzir a leitura do evangelho, a leitura, ela traz essa questão nossa, humana, de desejo que a dor e o sofrimento passe, que a gente não quer sentir hora nenhuma, né? Eu já falei em outros momentos aqui isso, o quanto a gente deseja não sentir as dores e os sofrimentos, e o quanto isso é divino pra gente, sabe? O quanto isso é muitas vezes necessário. Mas a gente fica, às vezes, se perdendo em momentos de um desejo por uma felicidade constante, que não é desse mundo ainda, não é? A gente precisa entender que ainda estamos num momento evolutivo e que esse momento, ele é criado, avançado por passinhos muito pequenininhos. Exatamente, Mari. A oportunidade de crescimento e aprendizado diante do que isso traz, né? E aí o texto trazido por Joseph Leber traz um ponto fundamental nisso tudo, para o meu entendimento, que é o autoconhecimento, que é a busca de entender tudo que se passa dentro da gente. E aí, diante disso, a gente terá condições de olhar para essa dor e para esse sofrimento e ser grato por isso. Ser grato por estar tendo essa oportunidade. Deixa eu abrir aqui a porta para ver se facilita agora com a conexão. Ver se está melhorando, gente. Ainda está cortando. São os desafios. Ainda está cortando. Se puderem responder para mim, se melhorou. Pronto. Grata, gente, grata. Mas são os desafios, né? São os desafios de quem trabalha levando palavras, levando alguma informação. São os desafios da nossa questão física mesmo, né? Da internet, do espaço físico. Grata, gente. São esses desafios que a gente precisa olhar e entender, né? E agradecer por eles. Então, grata a todos. Eu acho que já foi passado o que eu queria com a leitura introdutória aqui do nosso Evangelho. Então, vamos para a leitura do Evangelho propriamente dita e vamos pedir nesse momento que os nossos amigos espirituais de luz, que formam essa egrégora juntamente conosco para a realização de todos os Evangelhos aos domingos, trazidos pela nossa casa querida Quinta de Luz, e sustentando em
nós esse comprometimento maravilhoso. Vamos pedir que eles nos oriente para esta leitura que iremos fazer e que Ele nos dê o pão nosso da manhã de hoje. Qual será esse alimento necessário para a nossa alma de agora, deste momento? Vamos ver qual a mensagem nos vai ser dada. Capítulo 8. Capítulo 8, item 8. Para os numerólogos que possam estar aí com a gente, vamos entender o capítulo 8, item 8. A força do número 8 aí. Então, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Grata Rossana. Bem-aventurados os puros de coração. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Melhorou? Gente, tá travado. Vânia falou que parou, é isso? Tá parado? Alguém pode me dar alguma informação? Tá bom. Grata. Grata, gente. Vamos pedir aqui o apoio da nossa equipe espiritual para que ajude, que vocês possam absorver, mesmo cortando o que está sendo dado na leitura de hoje, tá? Então, vamos ao capítulo 8, item número 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que seus discípulos violam a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus lhes respondeu: porque vocês mesmos também não violam o mandamento de Deus para seguir a tradição. Gente, só um minuto. Desculpa, gente, é que a minha gatinha, eu tinha fechado a porta para ela não chegar aqui e ela chega e vai direto beber da água que é da combuquinha. Desculpa, eu vou retomar aqui, tá? Jesus lhes respondeu: porque vocês mesmos também violam o mandamento de Deus para seguir a tradição. Porque Deus ordenou: honrem o pai e a mãe. E ordenou também: aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe seja punido com a morte. Entretanto, vocês dizem que qualquer um que diga a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus é útil também a vocês, está cumprindo a lei. Mesmo depois, não honrem, mesmo que depois não honrem, nem assistam a seu pai ou a sua mãe. Agindo assim, tornaram inútil o mandamento pela tradição. Hipócritas, bem profetizou sobre vocês o profeta Isaías quando disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando leis e mandamentos que vêm dos homens. Depois, Jesus chamou o povo e disse: ouçam e entendam bem isso. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim o que sai dela. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: os fariseus, depois de ouvir o que o Senhor disse, se escandalizaram. E Jesus respondeu: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixem-os, são cegos que conduzem cegos. E se um cego guia outro, ambos cairão no abismo. Pedro então falou: Jesus, explica-nos essa parábola. E ele respondeu: vocês também não compreenderam?
Tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança, depois, num lugar escuro. Porém, as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem impuro. Porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Essas são as coisas que fazem o homem impuro. O ato de comer com as mãos por lavar não faz o homem impuro. Enquanto Jesus falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. Ele foi e sentou-se à mesa. O fariseu disse para si mesmo: por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, têm grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior de seus corações está cheio de vícios e maldades. Como são insensatos! Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática de regras rígidas e restabelecidas pelos homens. Eles faziam dessas práticas um caso de consciência. Qualquer ensinamento, ainda que fosse de compreensão simples, tornava-se complicado pela formalidade das demonstrações exteriores. Ainda assim, era mais fácil seguir essas práticas do que realizar a própria reforma moral. Ou seja, era mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração. Dessa forma, os homens iludiam a si mesmos e acreditavam estar quites com a justiça de Deus. Acomodavam-se no exercício das práticas exteriores, continuando a ser como eram, já que lhes era ensinado que Deus não iria lhes pedir nada além disso. Eis porque o profeta Isaías disse: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando mandamentos e leis que vêm dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo esquecida. Esse esquecimento fez muitos cristãos acreditarem, a exemplo do que haviam feito os antigos judeus, ser mais fácil a salvação pelas práticas exteriores do que pelas práticas morais. É certamente a esses acréscimos, feitos pelos homens à lei de Deus, que Jesus faz alusão quando diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade de toda religião deve ser conduzir o homem a Deus, mas ele só chega ao Criador quando se torna perfeito. Portanto, a religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquele que serve de apoio para que ele faça o mal, ou é falsa ou falsificada em seus fundamentos. Esse é o resultado que fornecem as religiões em que a aparência é mais importante que o fundamento. Impede que se cometam os homicídios, os adultérios, os roubos e as calúnias. Essas religiões fazem homens supersticiosos, hipócritas e fanáticos. Não fazem, portanto, homens de bem. Não basta ter somente a aparência da pureza. Acima de tudo, é necessário ter a pureza de coração, do coração. Gente, alguém pode responder para mim se foi lido, se foi entendido a leitura, se vocês conseguiram ouvir ou se travou muito durante a leitura? Eu escolhi não parar a leitura para prestar atenção se estava sendo cortado o áudio. Alguém pode me falar? Sim, Rosana, conseguiu ouvir bem a leitura toda? A pergunta era essa. Grata, gente. Então, já que todos conseguiram ouvir, que bom, que bom, que bom. Eu fiquei preocupada, mas ao mesmo tempo eu não quis parar. Então, vamos lá. Fico feliz. Então, minha gente, quantos presentes, não é? Quantos presentes para o dia de hoje. Porque, veja, a leitura fala sobre a verdadeira pureza, né? A pureza do coração, a pureza interna que a gente tem. E
às vezes, o quanto a gente se perde com as práticas que a gente mesmo se impõe em estar fazendo e não percebe que está numa questão automática. E quando o automatismo entra, o coração fica fora, não é? Quando a gente se coloca para cumprir aquelas questões muito dentro da caixinha, tem que ser assim, tem que fazer assim, e segue todo aqueles passos a passo que a gente se prende, a gente perde o contato com o nosso coração, com a nossa pureza, com a nossa verdade. E aí a gente não percebe que a gente está falando coisas automatizadas e não sentidas. Quando ele fala aqui da preocupação, né, que os fariseus e os escribas tinham naquela época em lavar as mãos, é porque eles entendiam que naquele momento, o momento de sentar-se à mesa para a refeição, tinha aquele simbolismo de purificar, de pureza, e eles precisavam se limpar. Era um gesto que trazia o fortalecimento daquilo, era preciso se lavar para estar ali, para receber o alimento, não é? Olha que incrível, era preciso se lavar para estar ali, para receber o alimento. A gente precisa ter consciência do momento que a gente está disposto para receber o alimento. E perceber que quando a gente está impuro, o alimento que entra, que pode até entrar, ele apodrece. Ele não alimenta a nossa alma. Sempre que eu inicio a leitura do Evangelho, eu peço para que seja dado para a gente o pão nosso. Porque para mim o Evangelho é o alimento da alma, né? E se a gente não se dá conta dessa necessidade da pureza do nosso coração, o que entra na gente, nós num momento de impureza, na imperfeição, não fica. Sabe, muitas vezes foi dito lá no centro que algumas pessoas que se tratavam, elas entravam para o tratamento, mas quando saíam da sala e voltavam para os seus afazeres, perdiam aquele tratamento. É como se o tratamento não fixasse, não pudesse, né, curar aquele ser. Porque ele próprio não se dava conta do quanto estava fechado para receber aquele alimento, para receber aquele tratamento. E apesar da leitura ter falado bastante da impureza, né, da impureza do coração, do que a gente fala, do que sai do nosso coração, do que sai da gente, que sai de dentro do coração, é o que mostra o que está purificado ou que ainda está num processo de purificação. Porque todos nós vamos passar por esse momento, todos nós vamos passar nos nossos aprendizados diários por uma necessidade de se purificar, né? De perceber o quanto a gente ainda está precisando limpar por dentro, para que o que saia seja mais puro, seja mais limpo. E isso a gente entra muito na lei moral, né? O que faz a gente ter uma conduta mais íntegra, mais honesta conosco e com o outro? Quando a gente se apropria da lei espiritual, do amor, né? A lei moral, que faz com que a gente, na própria inconsciência, mas observando a lei moral, eu falo da inconsciência do que sai. Porque a partir do momento que a gente consegue praticar a lei moral, o cuidado com o outro, o cuidado conosco, o que estamos fazendo faz mal para a gente, faz mal para o outro, as coisas mínimas, né, que essa lei nos traz, aí a gente, se a gente já está no exercício dela, a gente, inegavelmente, na nossa conduta, no que sai de nós, já sai mais purificado.
E esse é um momento para a gente ir dentro do autoconhecimento, como fala a mensagem anterior, né, que foi trazida pela leitura do Medicina da Alma, que faz com que a gente volte para o autoconhecimento. Gente, eu confesso que aqui dentro tá turbilhando tanto de coisa para falar, que eu posso estar pincelando coisas de vários pontos para serem observados, mas que com certeza eles têm ligação entre si com a leitura do Evangelho e com a leitura trazida anteriormente. Então, o que será que a gente está fazendo para esse momento de limpeza interior, né? Para dar o que a gente tem de melhor. Deixa eu tentar encontrar a leitura que eu fechei, mas deixa eu encontrar, porque o final da leitura trouxe também uma frase que eu acho que a gente precisaria, que a gente poderia, na verdade, não precisaria, mas que a gente poderia refletir sobre ela. A frase é a seguinte: não basta ter somente a aparência da pureza. Acima de tudo, é necessário ter a pureza do coração. É assim que eu quero deixar findada os comentários partidos de mim dessa leitura de hoje, com essa frase: não basta ter somente a aparência da pureza. Acima de tudo, é necessário ter a pureza do coração. Vamos internalizar isso, né? E ver em nós aonde é que nós precisamos purificar o nosso coração. A pureza, a fala mansa, sabe? A mansidão, aonde isso reverbera na nossa verdade, né? Aonde isso vem de dentro. E se a gente, dentro da busca do autoconhecimento, percebe que não está sendo verdadeiro com o que sai, não tem problema, minha gente. Maravilha, maravilha. Porque a gente despertou para perceber em nós, para reconhecer em nós o que nós somos e como nós fazemos, como nós vivemos. Isso já é um grande passo. Gratidão, devemos agradecer. E quando a gente se percebe assim, a gente pode dar o próximo passo, que seria, a partir de cada um, escolher fazer diferente. Porque aí a gente vai estar mais atento a nós mesmos, né? O que é que me faz ter a necessidade de colocar o ego diante das pessoas quando eu quero falar? Quando eu começo o Evangelho com vocês, antes de iniciar o Evangelho, eu peço que me ajude com o ego, para que eu não esteja aqui com vocês fora da minha verdade, para que eu não esteja aqui com vocês tendo a necessidade de ser querida por vocês, de ter pessoas que adorem o momento que eu estou aqui, entende? Esse é um exercício que eu escolho fazer, por olhar para mim, para dentro de mim e reconhecer partes egóicas em mim. Então, esse é um momento em que eu escolho dar um passo para que esse momento seja um momento de mais verdade do meu ser, aonde o que tem de dentro do meu coração na pureza possa ser trazido para fora. É isso que é o meu desejo. Mas isso precisa ter a minha consciência voltada para cada momento em que eu escolho falar. Para que essa fala venha de um lugar de verdade e não de um lugar egóico. E muitas vezes ele vem do ego. E isso é um aprendizado. Eita, hoje eu senti que tem um pouco do meu ego. Eu vou olhar para isso, ver qual está sendo a necessidade de eu colocar esse ego à frente, mas voltar para mim depois, me perdoando, me acolhendo, percebendo que é um momento em que eu estou escolhendo caminhar e lembrar daquela mensagem trazida no início.
a dor e o sofrimento. Ou seja, às vezes não é legal a gente olhar para a gente e ver aquilo que a gente não quer ver, não gostaria de ser, mas somos. Então, por que não escolher reconhecer o que temos, acolher o que temos, perdoar aquilo que temos e não ficar só nisso? Aí, escolher com força, coragem, o que seja, para a gente se sustentar e dar um passo para o próximo momento, que é fazer diferente. Gratidão, minha gente, gratidão por estar conosco nesse momento, nessa vigília, nesse evangelho, nesse comprometimento com os nossos amigos espirituais que amorosamente vêm aos nossos lares todos os domingos para a realização conosco diante dessa egrégora do evangelho de paz, cura e amor para cada um de nós. Estamos imensamente agradecidos pelas mensagens, pelos alimentos que nos foram dados, por esses pães que foram dados a nós e que possamos saboreá-los, sentindo o momento em que eles entrarão para purificar o nosso coração. E assim que possamos permitir que possamos nos comprometer a prestar atenção em nós, naquilo que colocamos para fora. Agradecemos a todos os irmãos espirituais que estão conosco. Agradecemos a todos aqueles irmãos que vieram desencarnados e encarnados, que vieram participar conosco deste evangelho. Desejamos que saiam todos daqui, que finalizem este evangelho dominical, na certeza de que algo reverberou dentro de cada um de nós, de que alguma sementezinha foi plantada e que vai com certeza germinar a partir do momento que regarmos, que colocarmos o nosso alimento para essa germinação. Agradecemos a esta equipe e pedimos para que todas as águas colocadas possam ser fluidificadas e que possam servir de remédio e de alimento individual para cada um de nós. Agradecemos a limpeza espiritual que é feita em nosso lar, que é feita em cada um de nós durante este tratamento, durante este evangelho. Agradecemos e pedimos para que os irmãos desencarnados que estiveram conosco neste momento possam ser encaminhados e levados às colônias espirituais que melhor se adequarem à necessidade evolutiva de cada um deles. Pedimos para que as nossas águas fluidificadas nos alimentem e nos fortaleça e que as impurezas que foram retiradas dos nossos lares e possam ser encaminhadas para as cumbucas com água e que possam ser jogadas ou no vaso sanitário, ou nas plantinhas, ou nas gramas, numa área verde, e que com o poder amoroso da nossa Mãe Terra, isso seja ressignificado e retorne para nós como energia, alimento purificado. Agradecemos e pedimos que possamos continuar a nossa caminhada diária no autoconhecimento e na busca do entendimento do que somos e do que podemos ser, porque sempre podemos ser um pouco melhor a cada dia. Pedimos a presença nesse momento da nossa Mãe querida, da nossa Mãe Maria, que amorosamente coloca a mão sobre o nosso ombro esquerdo. Pedimos a presença do nosso Pai Celestial, que da mesma forma coloca a mão no nosso ombro direito e nos fortalece. E nos diz que estão conosco em todos os momentos, principalmente nos momentos de dor e sofrimento, que desejarmos passar estando ligados a Ele. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, meu Pai, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E ao nosso querido anjo da guarda, que se compromete em estar conosco o tempo inteiro, todo o tempo do nosso dia, agradecemos essa presença amorosa. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, Deus a ti nos confiou e nos confia a piedade divina. Sempre nos rege, nos guarda, nos protege, nos ampara e nos ilumina, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E nesse clima de alegria, de confiança, de fortalecimento, de entrega e fé, nós pedimos a permissão para darmos por encerrado este Evangelho no Lar, nesta manhã linda e amorosa de domingo. Graças a Deus. Gente, vamos agora tomar a nossa aguinha fluidificada, que cada um nesse momento possa tomar a sua água em gratidão. E que tenhamos todos um excelente domingo. Que tenhamos todos um domingo muito amoroso. E que a gente volte para dentro e vamos começar a purificar aqui o que precisa ser purificado. Lembrando que isso é uma questão diária e eterna, tá? Não para não. A gente purifica uma coisa, tem sempre outra para purificar. Vamos embora. Vamos juntos, né? Um beijo bem grande no coração de vocês. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça a cada momento, em todos os dias. Deus abençoe. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Bom domingo, bom domingo.